Vou ler esse texto para nossa reflexão, que se encontra em Atos capítulo 16, versículos 11 ao versículo de número 15. Diz-nos assim a palavra de Deus: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Então vamos mais uma vez pedir a graça de Deus para a ministração de sua palavra aqui aos nossos corações nesta noite, né? Pai querido e amado, nós reconhecemos a nossa indignidade, reconhecemos o quanto dependemos de Ti e nos curvamos diante do Senhor e nos atrevemos a nos esconder à sombra da cruz de Cristo, debaixo das Tuas asas, para que o Teu nome cresça e nós venhamos a nos diminuir ainda mais. E assim a glória seja do Senhor. Portanto, ministra, Senhor Deus, ao nosso coração aqui com esta palavra, para que possamos assim honrá-lo e glorificá-lo ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas e meus queridos, nós então já estamos adentrando aí a primeira semana deste mês de maio. E o mês de maio, né, nós estamos aí apenas no segundo dia do mês, né? E o mês de maio é conhecido como o mês da família, é o mês das mães, é o mês das noivas. Muitas jovens marcam seus casamentos, seus enlaces para o mês de maio, porque é um mês bonito, né? É um mês que se fala da família. Então, por isso, muitas vezes, nós temos assim inúmeros casamentos agendados para esse mês. O mês de maio então é conhecido por todos nós como o mês da família, né? Logo no próximo domingo nós estaremos celebrando o Dia das Mães, né? Que cai exatamente nesse mês, o mês de maio. Quando a gente pensa em maio, então nós pensamos também na família. E é interessante que a sociedade toda ela se estrutura em torno da família. E alguém que sabe muito bem disso. E esse alguém que sabe muito bem disso não é um amigo nosso. Na verdade, ele é um inimigo nosso. É Satanás. E tanto é que não é de hoje. Desde que a família foi sendo constituída por Deus, ele tem tentado desestabilizar a família para mexer na estrutura da sociedade. E quando você vê nos dias de hoje as ideologias tentando destruir a solidez e o alicerce da família, então você vai compreender que isso não é algo novo, mas sim é algo que já vem desde que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então o diabo vem tentando atacar justamente a família, que é a célula máter da sociedade. Ou seja, ela é a base do cidadão, é o alicerce que estrutura aí de alguma forma todo o indivíduo. Quando nós temos uma sociedade desestabilizada, uma sociedade desestruturada, nós a temos por conta do fato de que o problema começou lá na família. A célula máter, ela é a base, é a pequena sociedade e a primeira sociedade ao qual o indivíduo toma parte,
da qual ele participa, do qual ele já está inserido. Nenhum de nós nascemos fora desta primeira sociedade. Aí depois que vem as demais sociedades, como a igreja, né? A igreja seguramente é a segunda sociedade da qual fazemos parte. Aí nós temos também, depois disso, a escola e por aí vai. Então, se essa célula máter for atingida, seguramente nós vamos ter problemas, pois aí na sociedade a gente encontra indivíduos desestruturados em todas as áreas de sua vida. E é fato, quando você observa que um indivíduo ele é problemático, muito pode ser remetido, por exemplo, à estrutura de sua família, de sua casa. Se a base é ruim, toda a construção é frágil. Como é que se constrói um prédio com um alicerce fraco, ruim, sem ferragens, sem cimento, sem concreto? A mesma coisa, queridos e queridas, é a estrutura familiar. Se ela for frágil, a estrutura do cidadão, a estrutura do indivíduo está determinada, está destinada à ruína. E assim, consequentemente, isso afetará também a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos. E aí, então, eu pergunto, e a sua casa, como está? Como está a sua casa, minha irmã? Como está a sua casa, meu irmão? Eu quero que você pense dessa forma. Como está a estrutura desta célula máter? Como está estruturada, ou como está a estrutura da sua vida espiritual? Você ainda crê que Deus pode melhorar ou até mesmo modificar totalmente a sua casa? Veja que nós cantamos aqui aquela canção que diz: Deus me alcançou e modificou toda a minha casa. Deus quer fazer isso também na sua vida. Talvez você aí está ouvindo e pensando, e eu não tenho conhecimento dos seus problemas mais íntimos, mas você sabe, e Deus sabe mais ainda do que você mesmo possa imaginar. Há muitos lares, mesmo cristãos, eu coloco aqui entre aspas, totalmente destruídos, cônjuges feridos, filhos desviados, casamentos e relacionamentos de fachada, para simplesmente mostrar um outro rótulo, uma outra embalagem na sociedade. Será que a sua família também está assim? Será que a sua família também não está desta forma, assim, mal estruturada? Então, quero chamar a sua atenção para essa pergunta. Será que a sua família está bem alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo? Há muitas pessoas, tem muitas pessoas e muitas famílias precisando de cura da alma, cura dos relacionamentos. E o Senhor Jesus tem a cura para todos os que necessitam. O Senhor Jesus tem a resposta para os problemas mais nevrálgicos que envolvem o relacionamento familiar. E por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, o título da mensagem de hoje é: Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua família, meu irmão e minha irmã. É importante que você saiba disso, pois muitas vezes nós perdemos as esperanças. E o tema, que é a parte maior da mensagem, é justamente esperança. Ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para a sua família. Nem tudo está perdido, ainda há esperança para você, ainda há esperança para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai. Ainda há esperança, pois Deus tem um plano para a sua família. E, amados e amadas, hoje eu quero falar aos irmãos e às irmãs que Deus tem um plano para a sua família, primeiramente, porque é plano de Deus salvar famílias. Olha que coisa interessante. Deus tem o propósito e o plano de salvar famílias. Hoje, na ministração do estudo pela manhã, nós estivemos falando justamente da forma como Deus se revelou, escolhendo indivíduos, famílias, para, por meio dela, se manifestar ao mundo, se tornar conhecido ao mundo.
E eu quero dizer que Deus tem um plano, porque é plano de Deus salvar a sua casa. E eu quero ler aqui o texto de Atos capítulo 11, versículos 13 ao versículo de número 14. E ele nos contou como vira um anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope, manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Olha que promessa extraordinária, que promessa maravilhosa Deus tem para nós, Deus tem para mim, Deus tem para você. A promessa de salvação não é para um indivíduo da família, mas a salvação é para aquele indivíduo e para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Já está desanimado, desanimada? Já perdeu as esperanças? Então deposite as suas esperanças naquele que pode realmente te alcançar e te modificar toda a sua casa. Outro texto maravilhoso para nós está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, que nos diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus teve o cuidado conosco de tal forma que o seu cuidado envolvia até mesmo não deixar o ser humano sem um relacionamento afetivo e íntimo. O texto nos diz, o texto que nós lemos nos diz que Lídia foi batizada com toda a sua casa, no versículo 15. Diz-nos assim: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Queridos, a palavra de Deus mostra claramente que Deus, desde a fundação do mundo, tem um propósito de salvar famílias inteiras. Não é uma parte da família. Há muitos irmãos e irmãs que ainda estão orando e chorando porque apenas ela ou talvez mais alguém da casa tem temor a Deus e os demais ainda não. Mas não perca as suas esperanças, pois a promessa de Deus é para todos. E eu quero destacar aqui, queridos irmãos e irmãs, que na formação da humanidade Deus estabeleceu um modelo de família. Por exemplo, Gênesis 2,18, Adão e Eva, Noé e toda a sua família entram na arca. Todos os patriarcas também estabeleceram família, Abraão e Sara. Aí nós vemos, por exemplo, Isaac e Rebeca, Jacó e também Raquel, Moisés e Zípora. Até mesmo, queridos e queridas, no caso de Ló, quando Deus tirou de Sodoma e Gomorra, então foi ele e toda a sua família. Você vai ver esse episódio, essa narrativa bem interessante lá em Gênesis capítulo 19, versículos 1 ao versículo de número 29. Então, eu posso dizer sem medo de errar que a família habita o coração de Deus. A família é um projeto de Deus. Ele sabe a importância real da família. E exatamente por isso é plano do Senhor, é plano de Deus salvar a nossa família, salvar as famílias. Crês isso? Você crê verdadeiramente que o plano de Deus é salvar e alcançar a sua família? É alcançar a família de cada um de nós, a família da Raquel, a família da Paulinha, a família da Joana, da minha família, a família aí do Isaías, a família da Kátia, enfim, a família de todos aqueles que creem e depositam. Não perca as esperanças, pois o Senhor faz e opera milagres ainda hoje. Ah, meus queridos e queridas, também é preciso crer que Deus tem um plano para a nossa família, porque é promessa de Deus para o convertido. Olha que coisa mais extraordinária. Quando você teve uma experiência da cruz com o Senhor Jesus Cristo, quando Jesus te encontrou, quando ele veio ao teu encontro, e você pensou que era só você, mas a promessa dele é para vós e vossos filhos, é para crer no Senhor Jesus Cristo, e tu e a tua casa. Veja o que nos diz a palavra de Deus, lá no livro de Atos, ainda no capítulo 2, verso 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados,
e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o texto da palavra de Deus deixa muito claro que quando nós temos uma experiência maravilhosa da cruz, quando o Senhor Jesus Cristo entra no nosso coração e o Espírito Santo faz aquela transformação radical, eu agora não estou sozinho, a minha família pode ser grande como for, mas ela há de ser alcançada, pois a palavra de Deus não pode mentir e não pode voltar atrás. Então não desanime, continue orando pela conversão dos seus, e Deus assim o fará. O texto nos diz que Lídia era temente a Deus, no verso 14. Diz-nos assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha só, é o Espírito Santo que vem de encontro ao nosso coração, e assim ele nos quebranta de tal forma, e ele abre o entendimento para que nós possamos ser transformados. O temor a Deus, minhas queridas e meus queridos, gera a fé, pois eu não tenho fé inerente a mim mesmo. Você não tem a fé inerente ao seu coração, ninguém nasce com a fé. A fé que as pessoas proclamam ter, na verdade, não é a fé salvífica, não é a fé para a salvação. E o temor a Deus, se nós tememos a Deus, o próprio Deus faz gerar a fé, ou melhor, ela anda lado a lado com a fé salvadora que o Espírito Santo infunde em nós. No início da igreja primitiva, lá em Atos, nesse relato maravilhoso que o Lucas, o médico amado, nos faz, Pedro já prometeu que a promessa era para nós e nossos filhos, lá no versículo 39 de Atos capítulo 2. Ainda o texto clássico da conversão do carcereiro de Filipos, lá em Atos 16, verso 31, também fala, promessa que é para ele e para sua casa. Promessa de Deus, queridos, é algo irretocável. A promessa de Deus não é fazer de você um milionário. A promessa de Deus não é que você vai estar nadando no dinheiro, vai ter um carro, uma Ferrari na garagem, que você vai ter muito dinheiro, muita prosperidade. Não é isso que Deus está prometendo. Mas quando Deus faz uma promessa, e a promessa dele está nas Escrituras, a promessa de Deus é algo irretocável, é algo tão certo como o nascer do sol a cada manhã, tão certo como o ar que nós respiramos, assim como tem um cântico que nós cantamos, né? Tão certo como o ar que eu respiro. Então, tão certo como esse ar que nós respiramos, a promessa de Deus é a palavra ativa do próprio Deus em nós e para nós. Olha só que interessante, a minha palavra ela não tem poder em si de produzir resultados, ela não tem poder de fazer absolutamente nada, pois a minha palavra não tem vida, mas a palavra de Deus ela realiza, ela faz acontecer. Deus disse haja e houve, Deus diz faça-se e se fez. Deus promete e ele cumpre. Promessa de Deus é essa palavra ativa, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos. Deus não falha. O que fez a promessa, diz-nos lá o autor de Hebreus no capítulo 11, verso 11, é fiel, pois pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então muitos de nós sofremos ao olhar para os nossos lares, maridos não convertidos, esposas, filhos, pais, irmãos distantes de Cristo, distantes do Senhor. Sempre tem alguém que gostaríamos de ver completamente dobrado de joelhos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a palavra, só que por vezes nos falta conhecer também o poder do Senhor da palavra. Uma coisa é conhecer a palavra, isso é importante, não estou negando a importância desse fato,
Mas muitos de nós conhecemos a palavra, mas não conhecemos o poder do Senhor da palavra. E foi por isso que Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 22, verso 29, diz assim a palavra de Deus: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então as Escrituras, queridos irmãos e queridas irmãs, elas sempre estão envoltas no poder do Senhor. E Lídia diz aqui, era temente a Deus e foi batizada juntamente com a sua casa. O carcereiro com a sua casa também, pois a promessa, diz-nos lá, é para nós e para os nossos filhos. Ou seja, para a nossa posteridade, para os que fazem parte de nós, para os que estão ligados à nossa casa, à nossa família. E é preciso ainda crer que Deus tem um plano para a nossa família e que é através da nossa pregação. Então, o último ponto desta mensagem que eu quero destacar é justamente isso. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a minha família. Deus tem um plano para a nossa casa, pois é através da pregação. Diz-nos aqui Atos capítulo 16, o clássico que nós bem conhecemos, versos 31 e 32, diz assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ou seja, não foi apenas ali o carcereiro, mas toda a sua casa também ouviu. Mas aí nós nos reportamos também para Atos no capítulo 10, verso 24, onde nos diz que no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha que coisa maravilhosa. E você olhando também para o patriarca Abraão, quando a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, ele diz-nos assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é algo maravilhoso observar como a Deus e o seu plano para nós envolve a nossa família. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para a sua família. O texto nos diz que Lídia, juntamente com outras mulheres, saíram para orar. Olha o verso 13. No sábado saímos da cidade. Nós saímos da cidade e, voltando lá para o verso de número 13, Pedro, melhor dizendo, ele está dizendo que ao sair da cidade, ele então encontra um lugar de oração. Ou seja, é ali mesmo aonde Lídia estava. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali haviam concorrido. Ou seja, Paulo vai para um lugar de oração e lá estava Lídia também e outras mulheres que também oravam ali naquele lugar. Ou seja, você observa então que a vida de Lídia era uma vida de oração. Existe uma série de livros formidáveis no que se refere a famílias, que você pode estar lendo. Por exemplo, O Poder da Esposa que Ora. A oração, ela é a chave para a transformação do nosso lar, né? Você vai ver, por exemplo, o livro O Poder do Marido que Ora e O Poder dos Pais que Oram. E, meus queridos e queridas, a oração é o princípio de tudo, é a base sobre a qual iniciaremos a evangelização da nossa casa. Não tem como evangelizar a nossa casa se não for a partir da oração. E a palavra de Deus nos diz que Lídia estava orando quando o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia no verso 14. Olha só que coisa interessante. Como é que eu posso assim esperar que o Espírito de Deus abra o meu entendimento e o meu coração se eu não tenho nem uma intimidade de orar e pedir isso a Ele? A oração, queridos e queridas, move barreiras, transpõe o intransponível, faz ver o invisível, leva a crer no que é incrível, né? Que não se pode crer de jeito nenhum. Amolece a qualquer coração empedernido, endurecido. A oração do Santo de Deus faz milagres.
Sabemos que Deus tem um plano para salvar famílias inteiras e que é promessa do Eterno para nós. Contudo, Deus não fala senão pela nossa boca, não age senão pelo nosso corpo, não anda senão pelas nossas pernas. Então não adianta esperar de outra forma, de uma forma extraordinária, o céu se abrindo, anjos tocando trombeta. É preciso saber que temos a nossa parte na transformação e na salvação de nossa casa. Esposas, ganhem seus maridos no testemunho. Esposos, ganhem suas mulheres no exemplo. Filhos, ganhem os vossos pais no modelo. Pais, ganhem vossos filhos no padrão. Tudo em amor. É preciso pregar no lar, principalmente o esposo, que é o sacerdote do lar. Mas se esse não for convertido, então a esposa dê testemunho, pregue no lar. Se os pais não são convertidos, os filhos então precisam pregar para os seus pais no lar, pois essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. É preciso anunciar a palavra de Deus, não a pregação acusatória e condenatória, mas sim libertária. É preciso mostrar que Deus ama a sua casa e que tem um plano para todos eles, para todos os membros da sua família. Nossas vidas têm que ser modelo do plano de Deus, da revelação desse plano maravilhoso de salvação em Cristo Jesus. E para terminar, para concluir, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muitas vezes temos desanimado na carreira cristã por pregarmos a muitos, levarmos a salvação a muitos, quem sabe vizinhos, amigos, e não vemos os nossos lares dobrados diante de Deus. Muitas vezes temos deixado de trabalhar na causa do Senhor por não encontrarmos solução para a nossa própria casa. Saiba, meu irmão e minha irmã, que Deus é quem peleja as suas batalhas. Você crê nisso? Você crê? Deus é quem está à frente nas suas batalhas, nos seus embates, nas suas lutas da vida. Enquanto você estiver cuidando da obra e da casa dele, ele cuidará da sua casa através de você. Deus tem um plano para a sua casa também. Venha e coloque os seus queridos na presença do Senhor. Coloque os seus filhos, coloque os seus pais, coloque a sua esposa, o seu esposo no altar do Senhor em oração. Coloque em nome de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, a quem toda a glória por toda a eternidade. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vezinha, orar pelas nossas famílias, né? Mês da família, nós queremos colocar a nossa família de joelho diante do Senhor. Oremos. Pai querido, nós reconhecemos e sabemos, nesta noite vimos isso, que o Senhor tem um plano para a nossa família. O Senhor tem um plano para a nossa casa. Ó Deus querido, não permita que nenhum irmão ou irmã que enfrentam esses embates de serem únicos na sua casa que temem ao Senhor, desanimarem, mas renova as suas esperanças no Senhor, que o Senhor é aquele que contempla a todos na casa, e que, ó Deus, por meio de um único indivíduo, a salvação em Cristo Jesus seja levada para todos no lar. Nós pedimos isso e te agradecemos, no santo, muito lindo e querido nome do Senhor Jesus de Nazaré, em nome do qual nós oramos. Amém. Passo então a palavra agora ao nosso irmão Isaías, para dar continuidade agora ao término, né? Pode então ligar o seu microfone e dar prosseguimento.